Capítulo 5. Uma explosão do Espírito Santo. O som tomou conta de mim como água caindo em um penhasco, saltando de rocha em rocha, batendo e quebrando seu caminho para dentro do meu espírito. Eu estava ao lado da plataforma de 1 metro de altura, enquanto os músicos adoravam ao Senhor. Eu nunca tinha visto um conjunto tão eclético de bateria e instrumentos de percussão como este em toda a minha vida. Havia bateria acústica e eletrônica combinadas. Um labirinto de andaimes cromados continha sinos, cabaças e pratos, sem mencionar alguns itens que eu nunca tinha visto antes. Uma série de símbolos sussurrou com insinuações sutis e então caiu com uma declaração enérgica. Um novo som envolvido em 3 lados por este andaime de instrumentos, o baterista se movia com uma facilidade e graça que revelava sua habilidade e experiência. Porém, muito mais impressionante do que isso foi uma poderosa unção que emanou dessa mistura de percussão, instrumentos musicais e vozes enquanto o grupo ministrava ao Senhor. Nunca tinha ouvido tal som. Foi a expressão de uma nova geração de cristãos, subindo aos lugares celestiais e clamando para que Deus viesse e visitasse seu povo. Era um louvor puro e espontâneo, mas às vezes também era uma adoração íntima e terna. Por 3 horas, fiquei paralisado enquanto essa música penetrava em minha alma e espírito. Um abismo chamou o outro abismo, enquanto, digerindo, o instrumento aborígene soava seus tons graves, reverberantes, e o sintetizador ecoava um som sublime de cordas celestiais. Eu fui totalmente engolfado pela música. Fui arrebatado por uma atmosfera de revelação. Algo estava acontecendo comigo e Deus estava nisso. Era uma quarta-feira à noite e havíamos reunido centenas de outros cristãos para vivenciarmos essa expressão única de louvor e adoração. Estávamos amontoados em um salão de dança country às escuras e que havia sido recentemente convertido em uma igreja. Este edifício mundano agora servia como um local de reunião para adoração e outros eventos cristãos. A distinta sensação não religiosa que permeava a sala era maravilhosamente revigorante. Apesar da localização, o poder e a presença de Deus eram eletrizantes. Sair daquele lugar perto da meia-noite, depois de visitar a mesa de fitas e CDs e comprar tudo que estava disponível, eu precisava ter essa música. Algo nela ativou meu espírito e me atraiu para a presença de Deus. Adicionei esses CDs recém-obtidos à pilha que comprei em Charlotte poucos dias antes. No sábado seguinte, minha esposa e eu deixamos Charlotte no início da manhã. Depois de uma curta visita com nosso filho Scott, sua esposa Andrea e nossos 3 netos Brandon, Joanna e Anthony em Winston-Salem, retomamos nossa casa em Connecticut. Mal sabíamos que Deus havia começado o tic-tac de seu relógio e fomos apanhados em um plano divino que culminaria no dia seguinte em um poderoso encontro sobrenatural no Espírito. As próximas horas seriam um tempo de preparação para o que Deus planejou para a manhã seguinte.
Marcamos os quilômetros que passavam, não pelas placas da rodovia, mas pelos CDs colocados no aparelho. Cada nova música trazia uma poderosa unção. A certa altura, a presença de Deus encheu tanto o carro que minha esposa e eu não conseguíamos falar. Lágrimas escorreram por nossos rostos e caíram em nosso colo. O peso de sua glória nos pressionou contra os assentos e sentimos que iríamos queimar com o calor de sua presença. Por 12 horas, a adoração e a doce e íntima comunhão com o Senhor Jesus Cristo nos inundaram. Eu caí na cama naquela noite com a música ainda reverberando em minha alma e espírito. Subtítulo: Fogo Santo. Naquele mesmo sábado, centenas de quilômetros ao norte, Donna Gollenberg, uma das líderes de louvor na casa de Potter, estava se preparando para o culto da manhã seguinte. Ela estava sozinha na sala de sua casa, ouvindo um CD intitulado Holy Fire, Fogo Santo. Quando ela começou a andar pela sala cantando junto com cada música do CD, ela sentiu o Espírito Santo a inspirando a ir buscar sua flauta. Colocando o instrumento de prata lindamente trabalhado em seus lábios, ela começou a acompanhar a música. A adoração pura encheu a sala. Ela tocou por 10 minutos, as notas caíram com delicada precisão e expressão terna. Foi uma oração musical. Tornou-se o clamor de seu coração ao Senhor. De repente, a sagrada presença de Deus encheu a sala. Seu poder e glória a dominaram. Ela caiu de joelho em humildade diante dele. Naquele lugar de rendição total, tudo o que ela podia fazer era gritar: ó Deus, consome-me, consome-me, deixe-me ser um sacrifício santo para ti, consuma-me com o seu fogo santo. Naquele momento, ela não queria mais nada além dele. Ela se rendeu tanto que sussurrou: Senhor, se queres me levar para casa agora, para estar contigo, estou pronta para ir. Esses eventos estavam acontecendo simultaneamente, exatamente nos mesmos momentos em que o Senhor a visitava em sua casa, Ele também nos visitava em nosso carro. Não foi coincidência. Uma corrente de adoração e louvor estava começando a se formar, e todos nós fomos capturados pelo poderoso fluir do Espírito Santo. O que não percebemos é que estávamos indo para uma catarata espiritual do Niágara. Subtítulo: Um anjo porteiro. No início da manhã de domingo, Donna Roy, uma das intercessoras de nossa igreja, sentiu-se inspirada a dar uma caminhada matinal. Sua rotina normal é andar apenas nos dias de semana. O domingo geralmente é bastante movimentado com a preparação da família e saída a tempo para o culto de domingo. Mas este dia foi diferente. Ela tinha um compromisso divino. Enquanto ela caminhava, o Senhor deu-lhe uma visão. Ela viu um anjo muito alto parado na porta de entrada de nossa igreja. Este anjo era tão alto que ela podia ver apenas seus ombros. O anjo não permitiria que ninguém passasse por ele para entrar na igreja sem se desfazer de sua bagagem e deixá-la na porta. Havia malas e mochilas de todas as cores empilhadas fora da entrada da igreja. Algumas pessoas tentaram passar despercebidas pelo anjo sem serem detectadas, mas ele as agarrava pelas camisas e blusas. Ele até fez alguns deles esvaziarem os bolsos. Ninguém tinha permissão para entrar sem deixar seus fardos e preocupações do lado de fora.
Subtítulo: Conectado a Deus. Cheguei à igreja naquela manhã, alguns minutos atrasado para o ensaio de adoração. Os outros cantores e músicos já haviam se reunido para orar e estavam de pé na plataforma em um círculo com as mãos unidas. Houve uma sensação incomum da presença de Deus. Tirei meu saxofone da caixa e me aproximei dos outros na plataforma. Imediatamente senti o Senhor me guiando a impor as mãos sobre o nosso músico-chefe, Kigley Foran, e orar por ele. Ao fazer isso, sem querer interromper o que os outros estavam pedindo, ele caiu de joelhos e começou a adorar o Senhor. Nesse ponto, Donna Gollenberg, a líder de adoração designada para aquela manhã, que já havia encontrado Deus vivo em sua casa no dia anterior, começou a chorar incontrolavelmente. Toda a equipe de adoração parecia estar ligada a Deus. Mudei-me para o nosso tecladista e peguei suas mãos nas minhas. Comecei a orar. Senhor, essas mãos são de fogo. Estes são dedos de fogo. Senhor, deixe o seu fogo santo ungir essas mãos enquanto tocam para você hoje. Deixe sua unção fluir por essas mãos para liberar sua presença neste lugar. Que sejam mãos de fogo, Senhor. Subtítulo: Sem reunião de oração comum. Os intercessores geralmente se reúnem em meu escritório 30 minutos antes de cada culto de domingo para orar juntos e receber suas designações de oração para a reunião daquela manhã. Mas hoje não seria um momento de oração comum. Quando eles começaram a interceder, a presença do Senhor encheu toda a sala. Donna Roy estava deitada no chão do escritório, rindo hilariante. Ao lado dela, Jim Redecas, esposa de um de nossos diáconos, também estava deitada no chão, chorando e soluçando incontrolavelmente. Do outro lado da minha mesa, seu marido Gary, um homem alto de cerca de 1,90 m, estava estendido no tapete quase de parede a parede, orando fervorosamente pela reunião que estava prestes a começar no andar de cima. Levaram vários minutos para ganhar compostura o suficiente para subir as escadas. Subtítulo: Uma explosão do Espírito Santo. Os membros da equipe de louvor tomaram seus lugares para iniciar a reunião. Donna estava de pé no púlpito quando as primeiras notas do hino de adoração de abertura começaram a soar. Tínhamos cantado apenas as primeiras linhas da letra quando algo sobrenatural aconteceu. Fomos instantaneamente arrebatados aos lugares celestiais. Donna caiu no chão em frente ao púlpito, incapaz de se mover. Ninguém estava liderando a adoração por mais tempo. O Espírito Santo assumiu o controle. Toda a equipe de louvor foi lançada em um nível de habilidade musical que excedeu em muito seus talentos naturais. Sons estavam sendo tocados e notas emitidas que iam muito além de qualquer coisa que já havíamos experimentado. O músico-chefe estava de olhos fechados. Ele estava perdido no Senhor enquanto tocava seu violão. O baterista, que era o mais novo membro da equipe e apenas um iniciante, parecia que já tocava há anos. Enquanto a adoração continuava, meus olhos percorreram a congregação com espanto. As pessoas choravam e algumas estavam ajoelhadas ou prostradas no chão. Os jovens estavam sentados nos corredores com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto outros oravam por eles. As crianças agitavam bandeiras e flâmulas diante do Senhor.
O mais incrível é que todos estavam envolvidos. Ninguém estava apenas observando. A participação foi total e tudo foi orquestrado exclusivamente pelo Espírito Santo. Em um ponto na progressão da adoração, senti que precisávamos entrar em um modo de guerra. Tentei chamar a atenção de nosso músico-chefe, mas ele ainda estava de olhos fechados. Mudei-me para a seção da orquestra e disse ao guitarrista: "Precisamos fazer uma música de guerra." Ele acenou com a cabeça em concordância. O Senhor já havia falado com ele. Eu sabia que um dos homens da congregação havia começado a dar uma profecia poderosa sobre o reino de Deus e as intenções do Senhor na terra. O ritmo mudou com um tempo preciso e um ritmo semelhante a uma marcha soou dos músicos. A congregação marchou ao redor da circunferência do auditório, guerreando nos lugares celestiais. Eu podia ouvir as bandeiras de adoração estalando junto com a cadência da música. 2 horas se passaram, mas pareceram apenas alguns minutos. O tempo parou enquanto adorávamos sob a direção do Espírito Santo. Então a unção incomum diminuiu ligeiramente. Aproximei-me do pódio para receber a oferta da manhã. Parei por um momento em silêncio. Por fim, disse à congregação: "Bem, acho que o Senhor cumpriu seu propósito para hoje. Eu não vou pregar. Vamos para casa." Toda a congregação explodiu em aplausos espontâneos. Eles sabiam instintivamente que nada mais era necessário. Os anseios mais profundos de seus corações foram realizados. O Senhor havia entrado em nosso meio e sua incrível glória e amor foram derramados sobre nós. Fomos arrebatados ao reino sobrenatural de sua presença. Subtítulo: Resultados sobrenaturais. A adoração começou às 10 horas da manhã e agora era quase 1 hora da tarde. Pelas próximas 2 horas, as pessoas permaneceram no auditório, ainda se deleitando na presença do Senhor. Parecia que ninguém queria ir embora. Um dos adolescentes, que ficou visivelmente comovido com a reunião, veio até mim e disse: "Pastor, viu que parecia um raio sair do alto-falante da parede e atingir o chão da frente da plataforma?" Nos dias seguintes, recebemos telefonemas e relatos pessoais de coisas sobrenaturais que aconteceram. Uma mulher foi levada de volta no tempo e experimentou uma cura poderosa. Crianças e adultos tiveram visões. Os anjos apareceram para alguns indivíduos. Na verdade, a certa altura após o término da reunião, eu estava andando perto da frente do auditório e senti a presença de um anjo. A única pessoa que vi foi um homem chamado Michael, que por acaso estava deitado no chão, morto no espírito, perto de onde eu estava. Então perguntei ao anjo: "Quem é você?" O anjo respondeu: "Não posso te dizer, pois fui enviado a Michael." Inclinei-me para Michael e disse: "Michael, há um anjo aqui e ele afirma que foi enviado para você." Sem um momento de hesitação, Michael respondeu: "Eu sei, eu acabei de conhecê-lo." Vários dias depois, uma das mães me contou a seguinte história. Ela estava preparando sua filha de 2 anos, Jenna, pronta para dormir naquela noite e disse a ela: "Vamos dizer nossas orações antes de dormir?"
Sua filha imediatamente começou a gritar em outras línguas. Ela nunca tinha orado no Espírito antes. O Senhor a encheu soberanamente com o Espírito Santo e deu-lhe uma linguagem de oração durante o culto de adoração. Por meses, senti que Deus estava nos preparando para fazer algo incrível em nossa congregação. Havia uma expectativa e uma expectativa cada vez maior entre nós. Eu disse à congregação que estávamos indo em direção a uma explosão do Espírito Santo. Pensei que isso aconteceria quando algum orador convidado ou ministério visitante estivesse conosco. Deus tinha planos diferentes, nos levando a uma dimensão espiritual de intimidade e revelação que de repente tornou o mundo espiritual mais real do que o físico. Subtítulo: Uma porta é aberta. Na manhã seguinte, corri para o meu escritório para buscar o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Perguntei. O que você está fazendo? Eu precisava desesperadamente de algumas respostas. Eu sabia que o que havia acontecido tinha um significado e um propósito muito maior do que era óbvio para mim a princípio. Deus queria fazer mais do que apenas nos visitar. Senti que Ele estava iniciando algo estratégico. Eu abri uma porta nos lugares celestiais. Ele respondeu. Ver Salmos 78, versículos 23 ao 25. Não há trava, mas balança para frente e para trás. É a porta da minha presença. Eu quebrei o selo e liberei a fechadura. Eu lhe convido agora para entrar e sair do santo lugar. Esta será uma casa de culto sacerdotal. Os anjos virão para ajudá-lo, pois eu o chamei para liberar o som celestial. Assim como Moisés atingiu a rocha e a água vivificante se derramou, ontem, em adoração, você atingiu a rocha da minha presença. O rio foi liberado. Um abismo chama outro abismo. Houve uma transmissão. Eu chamei você para lançar a música celestial. Suas mãos são ungidas para fazer guerra em nome dos santos. É hora de marchar em direção aos meus propósitos. Eu lhes darei minhas estratégias, pois estou enviando deste lugar e de muitos outros lugares um exército de adoradores que são sacerdotes ungidos pelo meu Santo Espírito. Eu os convoquei para irem diante do exército dos meus santos para me louvar. Subtítulo: A estratégia flui da intimidade comigo. Lave-se continuamente com minha música e louvor ungidos. Será quando você entrar e sair pela porta da minha presença que os anjos irão acompanhá-lo. Querubins e serafins o conhecerão pelo nome. Minha chave de música ungida irá desvendar os segredos dos lugares celestiais. Avance agora com meus planos estratégicos. Faça o que eu o instruo a fazer. Esses são assuntos críticos. Portanto, estendo minha graça abundante a você. Eu lhe dou uma graça plena e completa para fazer a minha vontade.
Seja liberado em minha graça, e eu liberarei ótimos frutos, e mais frutos como resultado. Não tente imitar ou duplicar o que os outros estão fazendo. Só deixe meu espírito fluir. Libere os outros ao seu redor, pois eu os enviei. Estou preparando uma equipe de construção como uma escavadeira para limpar grandes extensões de terra e florestas para mim, a fim de cumprir meus propósitos do fim dos tempos. Deleite-se em mim. Deleite-se em mim, filho, pois eu me deleito em você. Eu me regozijei com meus anjos e liberei minha alegria nos lugares celestiais. Você verá meus anjos. Abrirei seus olhos para ver os mensageiros celestiais, pois eles estão ao seu redor e permanecem como uma parede de fogo que envolve completamente aqueles que chamei para o ministério do tempo do fim. Eles abrangem meus adoradores. Sinais e maravilhas, sim, sinais e maravilhas começarão a ocorrer por toda a igreja. Prepare-se. Não se preocupe com as multidões ou com o crescimento. Me obedeça. Eu exijo santidade e pureza. Que a santidade e a pureza procedam da minha sala do trono. Meu fogo purificador está sendo lançado sobre a terra. Estou limpando minha igreja da impureza. Não há mais poluição. Eu chamo você para se afastar daquelas coisas que vão poluir você e minha casa. Não polua meu fluxo santo pela exposição aos prazeres mundanos ou à mídia. Deus estava falando comigo com uma mensagem para a igreja. Eu sabia que Ele queria que eu proclamasse tudo o que estava me dizendo. Seu chamado à santidade não era apenas para mim, mas para todo o corpo de Cristo. O fogo purificador de Deus está vindo sobre todos os cristãos, mas as recompensas da obediência também são grandes. Comece a se deleitar no Senhor, e Ele lhe dará a promessa que Ele prometeu. Subtítulo: Um salmo de adoração. Um som celestial começou a tocar em meu espírito enquanto eu me sentava na presença de Deus. As palavras começaram a jorrar espontaneamente do meu coração. Elas fluíram para o Senhor como as palavras do pastor, guerreiro e rei Davi. Foi um salmo de adoração. O som, ó Deus, o som das montanhas, o bater dos oceanos, o vento. Eu brinco nas montanhas, diz o Senhor. A terra inteira é uma sinfonia, um instrumento de louvor. O vento na floresta, os pássaros e animais, os desfiladeiros assobiando, o estrondo do trovão, o relâmpago, a vara de um condutor, os sons da criação, os sons criativos, o início do som. Ouça os sons da adoração. As estrelas como sinos cintilantes, a explosão dos tímpanos das ondas estrondosas, o som silencioso dos campos em crescimento, as cordas do campo de trigo e as castanholas dos grilos, as rãs bongor e as maracas da humilde cascavel. A terra inteira é um instrumento de louvor e adoração.
um coro contínuo de adoração ao Criador. O riacho, a cachoeira, o rio, o riacho. Ele flui com uma força infinita. Ele canta para mim. Ele cai como uma poderosa cachoeira, caindo em cascata sobre a borda. Ele salta com uma melodia de liberdade alegre e alegre. Ele se move como um rio de fluxo profundo, com grande força e confiança. Nenhum homem pode represá-lo ou interromper seu fluxo. Onde eles tentaram, eu simplesmente transbordo as margens e corteio um novo canal para fluir. Meu rio está fluindo, fluindo, fluindo. Mova-se com minha corrente. Deixe-me cuidar de você, deixe-me cuidar de você. Então ouvi o Senhor dizer: estou despertando a terra novamente para liberar meu som. É o som que me agrada. Este som está começando a subir e subir da terra. As montanhas e as colinas proclamam meus louvores. Este som está indo para o universo. É a declaração do Rei. A terra é o transmissor de um som celestial. Na terra, estou despertando minha noiva. Estou chamando você, minha noiva, para começar a cantar. Eu liberei o coro celestial. Enquanto os anjos cantavam no meu nascimento, agora eles uniram o som humano para acompanhar o seu louvor. Ouve-se um som. Começou. Começou. Não há mais religião. O tom de sua voz, de repente, tornou-se severo e autoritário. Este é um dia de lançamento. Todas as religiões devem ser eliminadas. O homem tentou parar o fluxo do meu espírito. Não mais. Eu tenho o bastante. O Senhor falou com uma resolução assustadora. A religião tem procurado matar o meu espírito e interromper o fluxo. Não mais. A religiosidade deve ser eliminada. Eu não vou mais tolerar isso em minha casa. Assim que virei às mesas dos cambistas no templo e os expulsei, estou vindo nestes últimos dias para expor e remover o espírito religioso que se alimenta da casa de meu pai. Nova música e louvor irá destruí-los. A palavra profética irá destruí-lo. Ele fugirá diante da minha ira e do meu louvor. Vim limpar minha casa de um espírito religioso que tem impedido o fluxo da minha presença. Haverá limpeza em minha casa. Enviei o chamado e a comissão a meus servos para purificar minha casa de um espírito religioso. Eu desejo um lugar de pureza. Expulse o espírito religioso. Ao adorar, ao orar, ao profetizar, ao pregar, minhas águas purificadoras irão lavar meu povo das cadeias da religião. Eles serão livres. Enfrente o espírito religioso. Não seja impedido ou intimidado pelo medo do homem. Mova-se com autoridade e seja guiado pelo meu espírito. Não levei meu filho a confrontar o espírito religioso que polui o templo? A vitória já foi conquistada. A cruz derrotou o inimigo.
Caminhe nessa vitória. Aproveite, elogie-me, adore-me. Ao dançar diante de mim, você trará a vitória sobre os espíritos religiosos de intimidação e sufocamento. Seja liberado para dançar diante de mim, na dança do Senhor Jeová, Deus. Subtítulo: Uma temporada de lançamento. Esta é uma temporada de grande lançamento. Os meus servos que se recusarem a liberar o que estou fazendo serão colocados de lado. O rio da minha presença será desviado ao redor deles e seu solo ficará seco. O que você liberar retornará a você 7 vezes e, em alguns casos, 100 vezes mais. Não há mais igreja como de costume. É por meio da adoração guiada pelo Espírito Santo que você dará as boas-vindas à minha presença e convidará a minha glória a vir. Declare esta verdade para a minha igreja e ensine este princípio aos outros. Minha bênção vem quando você libera meu espírito. Exijo que a adoração e a oração sejam a atmosfera da minha casa. Comece a posicionar os vigias para orar. Estou chamando minha igreja para ser a estação de vigias e meu povo para morar nas paredes. Estou convocando-os a tomarem suas posições na minha parede de oração e cumprirem suas atribuições de vigiar e orar. Haverá oração de 24 horas. As palavras do Senhor imediatamente trouxeram à minha mente o que havia acontecido no domingo anterior, logo antes do início do culto. Depois que a equipe de adoração terminou de orar, quando me sentei perto da janela na plataforma, olhei para fora. Lá, empoleirado diretamente no topo de nossa cruz de 6 metros, estava um enorme falcão. Senti, na época, que não era coincidência. Eu sabia que o Senhor estava tentando me dizer algo, mas não entendia o que. Agora, o Senhor estava me revelando seu significado. O falcão, sentado na cruz, foi uma mensagem profética. Eu não te dei um sinal, ele disse. Assim como coloco o falcão no topo da cruz para vigiar, estou chamando os vigias para vigiar e interceder pelos perdidos. É hora de afastar a cortina da cegueira sobre as pessoas. É hora de chamar os vigias para os seus lugares de intercessão na parede. A colheita está pronta. Subtítulo: Um enorme navio de guerra. Alguns dias depois, enquanto esperava diante do Senhor, tive a visão de um enorme navio de guerra. Era do tamanho de um poderoso transatlântico. O que isso significa, Senhor? Perguntei. Estou preparando minha igreja, disse ele. Estou convocando meu povo para embarcar. A tempestade que se aproxima não prejudicará aqueles que se comprometeram com o serviço e responderam ao meu chamado. Eu fiz todas as provisões. Mesmo agora, estou preparando estoques e suprimentos. Minha unção está agraciando os trabalhadores. Meu espírito está ajustando a casa de máquinas. Meu Espírito Santo turbinará este vaso. Nada impedirá seu progresso. Meus generais e comandantes estão trabalhando no deck de comando. Uma classificação está vindo em minha casa.
As pessoas saberão seu lugar. A promoção também está chegando rapidamente. Haverá uma liberação da unção governante. Não vou tolerar rebelião ou luta no meu navio. Minha glória cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. E o navio da minha igreja se moverá na minha glória. Eu o dirigirei para onde eu desejar. Será um navio hospital para feridos e enfermos. Será um navio de guerra para aqueles em cativeiro. Será um navio do reino que trará meu governo, minha justiça, minha paz e minha alegria, enquanto se move poderosamente pela terra. O motor começou a funcionar. Estou prestes a içar a âncora e lançar minha igreja em uma dimensão totalmente nova de ministério. Prepare-se para a jornada. Familiarize-se com o navio. Conheça as diferentes salas. Conheça os oficiais e as tropas. Caminhe entre os soldados e marinheiros. Eu quero que você conheça o vaso da minha igreja e seus vários compartimentos. Nos próximos dias, você entenderá o porquê. Eu tenho um plano e um propósito. O que eu faço nos próximos dias é muito estratégico. Minha estratégia se baseia em eventos sequenciais. Eu faço coisas com propósito e intenção divinos. O que fiz ontem foi uma preparação para o que faço hoje. Do antes do tempo até o momento presente e ao longo das eras que virão, há uma progressão constante do meu propósito. O culminar de uma coisa é o nascimento do novo. As progressões das ondas do meu espírito lavam os escombros do velho, estabelecendo o novo. A cada onda sucessiva, aquilo que foi poluído pela carne é removido, para que a pureza do meu propósito possa surgir. Um abismo clama por outro abismo. As profundezas da pré-criação chamam as profundezas da realização final, e no meio estão as ondas sucessivas da minha glória, sempre movendo-se de um profundo para o outro. Você deve aproveitar a onda da minha glória. É a energia do meu propósito para toda a existência. Cada onda traz uma nova revelação, compreensão e graça para cumprir a minha vontade. Cada onda libera uma nova criatividade. Cada onda prepara o caminho para a próxima. O impulso e o tamanho da onda do meu propósito estão aumentando. Estou liberando mais poder, energia, revelação e impacto global. As ondas sucessivas que estão chegando irão varrer continentes inteiros e regiões globais. Em breve, o mundo inteiro será coberto pela minha onda de glória. Subtítulo: A onda está chegando. O cenário mudou e eu me vi parado em uma alta montanha de onde eu podia ver grandes distâncias em todas as direções. Eu ouvi o Senhor me instruindo a olhar em todas as direções. Quando me virei para olhar para trás, vi ao longe uma onda gigantesca se formando no oceano. Então eu ouvi o Senhor me dizer: diga ao meu povo que minha onda está chegando. Uma mudança estava ocorrendo nos lugares celestiais.
Algo estava acontecendo na economia e no propósito de Deus. O que aconteceu 2 dias após a explosão do Espírito Santo reafirmou essa consciência em minha mente e coração. Eu estava na cidade de Hartford presidindo uma reunião de planejamento com alguns outros líderes. Estávamos no processo de preparação para uma conferência que estava programada para ocorrer em apenas uma semana. Várias pessoas ainda não haviam chegado. Então comecei a compartilhar com os que estavam lá o que havia acontecido em nossa igreja no domingo anterior. Enquanto eu falava, todos ouviram com espanto. No meio do meu testemunho, o pastor da congregação localizada na mesma rua da nossa igreja entrou na sala. Enquanto ele ouvia o que eu estava dizendo, seu queixo caiu e ele disse: "Isso é incrível! A mesma coisa aconteceu em nossa igreja no domingo passado, ao mesmo tempo que estava acontecendo com você." Nossa congregação inteira foi levada ao louvor e adoração celestial por horas. Eu nunca consegui pregar. Imediatamente, nós dois percebemos que aquela era muito maior do que qualquer igreja local. Deus estava planejando algo muito maior do que qualquer um de nós poderia compreender. Isso era coisa de Deus. Este não foi um reavivamento em uma congregação local. O Espírito Santo soprou em nossa rua e o rio de sua glória e propósito inundou nossas igrejas. Esta foi realmente uma explosão do Espírito Santo. Uma enorme onda da glória de Deus está chegando. Aleluia. Glórias, glórias seja dada ao Senhor. Amém.